Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, obrigado mais uma vez. Meu nome é Valmir. Para aqueles que não conhecem, a grande maioria aqui já tive a oportunidade de conversar anteriormente, né, em outros eventos do Sinasef. Eu queria, em nome do escritório Wagner Advogados, desejar os parabéns para o Sinasef por esses 30 anos aí que está completando. A gente tem uma grande satisfação de ser prestador de serviço do Sinasef na área jurídica, contribuindo com todo esse trabalho. E, sinceramente, é uma grande satisfação a gente estar aqui com vocês. E não é só aqui que a gente atende, né? Diversas consultas eu recebo durante a semana, e-mails, telefonemas, servidor respondendo PAD, com problema de remoção, problema de determinados pagamentos. Recebo e-mail, WhatsApp, telefonema, e a gente procura sempre estar orientando o servidor da melhor forma possível. Agora de manhã o professor Carlos Alberto, lá de... esqueci o nome da sessão, né, veio me dizer que uma orientação que eu dei para ele no inbox do Facebook, orientando o servidor com relação à aposentadoria, que estava tendo problemas, o servidor foi lá, conseguiu. Isso aí para mim é o maior prêmio que tem da gente conseguir orientar o servidor e o servidor obter o resultado. E o Sinasef é um sindicato de luta, é persistente, e o Sinasef é formado por todos vocês. Então todos vocês estão de parabéns. Eu vou dar uma corridinha aqui que me deram 10 minutos, né? Já passou 2 só nos parabéns. Pessoal, rapidamente, né? Eu sei que vocês vão fazer uma discussão mais tarde sobre diversos aspectos aí que a categoria está sofrendo. Um deles foi a revogação do ofício circular número 15. Esse ofício circular número 15 do MEC, ele tratava da regulamentação dos cargos do PCCETAI, dos servidores. E o governo Temer simplesmente decidiu revogar o ofício circular número 15 ao pretexto que não poderia ser um ofício, mas sim tinha que ser esse regulamento através de um decreto. E isso faz uma insegurança para os servidores públicos. Quais são as reais atribuições que eles têm que realizar nas instituições? Em alguns lugares tem havido de chefias exigir que os servidores façam atribuições de outros cargos, tá? Então isso é uma questão importante a ser debatida também, porque esse ofício circular número 15, desde 2005, ele regulamentava as atribuições dos cargos dos técnicos. Também foi editada a portaria normativa número 193, prevendo a possibilidade de remanejamento dos servidores. E isso nos trouxe uma preocupação muito grande entre os jurídicos, e nós, enquanto jurídico do Sinasef Nacional, seguidamente nos reunimos também com os advogados que integram o FONASEF, que é o Fórum das Entidades de Âmbito Nacional. E a gente discutiu essa portaria 193. O escopo da portaria 193 é fazer uma melhor alocação de servidores, que onde tem servidores sobrando, um número maior de servidores, poder trazer para outros órgãos que estejam no servidor faltando. E previa que o servidor não teria nem direito de se manifestar e nem o próprio órgão. Isso quem faria era direto o Ministério do Planejamento. Agora o Ministério do Planejamento deu uma recuada, dizendo que o servidor tem que se manifestar sim, que ele pode exercer ampla defesa, contraditório, que a intenção dessa portaria 193 não é bem isso, o órgão também vai poder se manifestar. Então houve um certo recuo do governo federal quanto a isso, mas estava bastante preocupante, e a nossa orientação era não ingressar com ação judicial imediatamente, coletiva, porque não obter uma liminar acabaria fortalecendo a intenção do governo federal. Tá? Quem tiver problemas a respeito disso, a gente está à disposição para orientar, fazer a defesa administrativa do servidor e dar os encaminhamentos necessários. Se alguém for atingido, então, individualmente, tem todo direito a essa defesa. Também foi aprovado o decreto 9.507, que ela prevê a terceirização ampla aí no serviço público, né? A respeito disso, já existe uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal,
Nós já habilitamos o Sinasef Nacional como amicus curiae, como terceiro interessado, e estamos acompanhando, tá? Essa ADIM. A gente vê com um pouco de preocupação, porque há pouco tempo o STF, agora no mês de agosto, decidiu sobre a terceirização na iniciativa privada. E eles acabaram acolhendo a possibilidade de terceirização ampla, inclusive da atividade fim na iniciativa privada. Mas a gente está acompanhando o processo a respeito disso. Tá? Um outro decreto que foi editado é o decreto 94/98. E esse decreto foi editado agora no dia 10 de setembro de 2018, e esse decreto ele prevê a centralização da análise e concessão de aposentadorias no Ministério do Planejamento. Tá? Isso aí até fevereiro de 2022. Então, o que o governo pretende? Que todos os processos de aposentadoria sejam submetidos ao Ministério do Planejamento. Isso vai ferir a autonomia das universidades federais e dos institutos federais. Lá já estabelece diversos órgãos que darão início ainda em 2018 a essa centralização de aposentadoria. E a gente vê com preocupação porque centralizar tudo isso no Ministério do Planejamento, é claro que vai prejudicar aquele que está pedindo aposentadoria em razão da demora na apreciação e na concessão, porque vai haver um acúmulo muito grande de pedidos de aposentadoria. A outra situação, a respeito da IN 02. A IN 02 veio tratar sobre a jornada de trabalho, carga horária dos servidores, né? Ela restringe a questão da flexibilização das 30 horas no serviço público, dizendo que se entende como serviço público apenas atendimento de usuários externos, e não é isso que se encontra no PCCETAI, porque o PCCETAI diz expressamente que o usuário é o interno e o externo, tá? Então essa portaria visa restringir a concessão da flexibilização para quem faz atendimento interno também dos servidores. Sobre isso nós já fizemos um parecer para o Sinasef Nacional, esse parecer está disponível sobre essa questão toda, tá? Inclusive é anterior à instrução normativa número 02. Traz o banco de horas, dizendo que na administração pública acontecerá o banco de horas, e proíbe o pagamento de horas extras no serviço público. Isso é outra ilegalidade, porque o servidor que realiza horas extras, ele tem direito de receber a hora extra, inclusive com adicional. Isso aí está na Constituição Federal, está na Lei 8.112, que é o RJU. Tá? Então, quem faz horas extras não pode ser obrigado a ter que aderir ao banco de horas. A gente até questiona banco de horas no âmbito da administração pública quanto à legalidade. Mas isso poderá ser do interesse de muitos servidores, né? Querer ir formando um banco de horas para depois dizer assim, vou tirar uma semana sem enxergar o pessoal lá na instituição e vou tirar umas férias. Então, eu, sinceramente, não sei se vai ser... Alguns vão ter interesse e outros não, tá? Pelo menos é o que me parece, mas fica critério de cada um. Estabelece a obrigatoriedade do ponto eletrônico, que é algo que já tinha na legislação desde 1997, né, da implementação do ponto eletrônico, para o controle aí dos servidores públicos. Restringe também a questão do acúmulo de cargos, e aqui os professores podem ser muito prejudicados nisso, porque diz que o acúmulo de cargos não pode ultrapassar 60 horas. A gente tem obtido decisões favoráveis na Justiça Federal contra essa restrição das 60 horas, porque isso não está na Constituição Federal. A Constituição só diz que tem que ter a compatibilidade de horários, tá, entre os dois cargos. Estabelece também o sobreaviso para aqueles servidores que tenham que ficar submetidos a ser chamado a qualquer momento. Essas horas contam também para os servidores. E um grande absurdo que consta da IN 02 é que diz que o servidor, por ano, pode tirar no máximo 44 horas de atestado médico para quem trabalha com 8 horas. Mais do que 44 horas por ano,
tem que repor as horas. Tá? E para quem trabalha 6 horas diárias, são no máximo 33 horas de atestado médico para cuidar da saúde. E para quem faz 4 horas, no máximo 22 horas de atestado médico por ano. Seria ótimo, né, se quando alguém adoecesse, dissesse assim, olha, terminou a carga horária que eu tenho direito e agora eu estou automaticamente curado. Não é assim que funcionam as coisas. Entendemos pela inconstitucionalidade disso, tendo em vista que saúde e direito à vida são bens essenciais e fundamentais de todo e qualquer cidadão que está acima de qualquer direito na Constituição Federal. Tá? Isso nós podemos questionar. A outra coisa que restringe a instrução normativa também é o direito à atividade sindical, estabelecendo que quem participar de atividade sindical tem que repor as horas. Também já tem uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, porque isso fere a liberdade sindical, inclusive previsto nas convenções coletivas e acordos coletivos junto à OIT e a própria Constituição Federal. Já habilitamos o Sinasef Nacional também nessa ação direta em constitucionalidade, estamos fazendo o acompanhamento necessário. Saindo da IN 02, que depois vocês vão fazer uma discussão mais aprofundada, né, sobre ela, o processo da database, que é aquele que os servidores estão requerendo reajuste, o direito à indenização pela falta de reajuste anual, está no Supremo Tribunal Federal. O governo está ganhando por 4-3 esse processo. O próximo a votar é o ministro Dias Toffoli, que é o atual presidente do STF. O Sinasef também está habilitado como amicus curiae, acompanhando, porque isso é uma matéria de extremo interesse dos servidores públicos. O STF recentemente julgou um recurso extraordinário com repercussão geral a respeito da questão da devolução da contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam à aposentadoria. E o STF reconheceu o direito dos servidores, ou seja, todas aquelas parcelas que não são incorporáveis na aposentadoria, não tem que haver incidência da contribuição previdenciária. Pelo menos isso antes da emenda constitucional número 41, porque quem ingressou depois se aposenta pela média aritmética. Sobre isso, pessoal, nós temos um processo em nome do Sinasef Nacional, que nós ingressamos em 2009, pedindo a devolução para todos os servidores em âmbito nacional que compõem a categoria. Tá? Por que eu estou destacando isso? Esse processo estava suspenso, assim como estão suspensos milhares de processos pelo Brasil, a respeito desse tema, aguardando justamente essa decisão do STF. Muitas pessoas não ingressaram com esse tipo de processo. E daí estão me ligando, inclusive advogados querendo cópia da petição inicial para entrar agora. Primeira coisa, a gente não recomenda que ninguém entre agora, porque em 2012 o governo federal editou uma lei e mandou suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre as parcelas. Quais são as parcelas? O recebimento do adicional noturno, adicional da insalubridade, não incide contribuição previdenciária, adicional de periculosidade, aquele 1/3 de férias que não é contado na aposentadoria, e tem outras verbas também, como radiação ionizante, pagamento de diárias. Então essas verbas, o governo federal até 2012 cobrou a contribuição previdenciária e depois, como ele viu que estava perdendo na justiça, mandou cessar através de uma lei em 2012. Não tem mais prazo hábil para se entrar com ações novas. Primeiro, porque o governo lá em 2012 já mandou cessar o desconto. Então, se o servidor entrar, não vai ter o que receber, porque retroage os últimos 5 anos. Conclua já? Então, o governo... Vou pedir mais 5 minutos. Possível? Tá. Então, bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Então, com relação a isso, não tem como entrar. E se o servidor entrar, vai retroagir até 2013, ou seja, não recebe nada.
O Sinasef Nacional já tem um processo que é desde 2009, que representa a categoria, vai retroagir a 2004. O processo no STF, nós só estamos aguardando o trânsito em julgado, porque a gente tem interesse de fazer essas execuções por aqui, tá? Em prol de toda a categoria, de todo mundo. Mas daí a gente vai passar orientações melhores. Pode o pessoal querer perguntar assim, mas vai ser só para os filiados ou vai ser para toda a categoria? Primeiro, isso é uma opção política da entidade, tá? É possível a entidade sindical representar toda a categoria? É possível, independente de filiação. A gente, inclusive, muitas vezes nessas situações orienta que as seções sindicais do Sinasef Nacional se faça uma campanha de filiação para que venha mais pessoas que possam ingressar, mas a gente vai estar passando isso, conversando com a Nacional posteriormente, porque eu já tenho só 4 minutos e meio. Tivemos essa situação também que há poucos dias o STF julgou por 9-0 contra a atuação dos tribunais regionais eleitorais que estavam determinando que a Polícia Federal atuasse nas universidades, e o STF reconheceu a nulidade, né, a nulidade dessa atuação junto às universidades devido ao direito de reunião, livre manifestação, expressão, que são direitos que estão na Constituição Federal, tá? A respeito disso, a decisão foi muito interessante. Não sei se alguns de vocês acompanharam, né, o julgamento com o STF. Foi muito interessante a forma como os ministros do STF colocaram essa questão, repelindo essa atuação que volta aos primórdios lá da época de ditadura. E isso nos traz um excelente precedente naquilo que estava a mesa aqui informando, para a discussão das ADINs que estão no STF a respeito da escola sem partido. Tá? Inclusive, uma ADIN que está no STF contra a lei de Alagoas, está previsto julgamento agora no STF para o dia 28 de novembro. Nós já incluímos o Sinasef como terceiro interessado, amigos Cury. Nós vamos estar acompanhando também esse julgamento, inclusive com previsão e possibilidade de fazermos sustentação oral contra o movimento Escola Sem Partido, essa forma que eles querem mudar a legislação. Tá? Vai estar sendo julgado então no STF também. A gente está preparando memoriais para entregar para os ministros. Outra situação, vocês devem ter acompanhado pelos meios de comunicação que está ressurgindo o debate a respeito da reforma da Previdência, né? Tinha a PEC 287, que era extremamente ruim para os servidores e prejudicava muito, principalmente as mulheres, devido ao tempo que aumenta considerável para as mulheres, e também para aqueles que possuem doença e acabam se aposentando por invalidez, tendo em vista que as aposentadorias passam a ser todas proporcionais e também sem paridade, sem integralidade. E está começando uma discussão diante do novo governo, aí talvez vire uma coisa muito pior do que aquela outra que estava prevista na emenda constitucional número a PEC 287, tá? Então tem que ficar bastante atento a isso. E eu tenho muito medo de final de ano, né, pessoal? O pessoal adora aprovar a PEC, tipo as vésperas de Natal, as vésperas de final de ano, que você vira o ano, acorda. Foi publicado no dia 31, uma PEC muito ruim para os servidores públicos, tá? A respeito de pessoal que está na Previdência, né, de pessoal que está às vésperas da aposentadoria, ou quem ingressou agora, existe um entendimento que a gente já fez um parecer jurídico também, que quem ingressou depois da instituição do FUNPRESP, mas veio de outro órgão anteriormente, tem direito à contagem do tempo anterior para manter o regime de previdência. A gente tem um parecer sobre isso. Já vou concluir, né? Tempo de afastamento também, tem aquele problema para os professores, diante de um parecer do MEC, dizendo que o tempo de afastamento para mestrado e doutorado não é computado para aposentadoria. Tá? A gente já fez parecer sobre esse assunto, orientando que tem que entrar com ação judicial se o órgão estiver aplicando, e eu não tenho informações como é que está em âmbito nacional isso pelos institutos federais. Se tiverem, podem nos passar.
Também a gente está divulgando a ação do PASEP, né, para quem se aposentou ou completou 60 anos, tem direito de rever o valor que foi depositado. Tá? Auxílio transporte. Auxílio transporte tem que ser pago independente da forma que utiliza transporte, sem exigência dos bilhetes de passagem. Tá? Eu acho que da minha parte a respeito dessa situação era isso. Bem rapidamente, para não envolver muito tempo, e eu me coloco à disposição depois para atender quem tiver interesse. Vou ficar aqui até mais uns 30 minutos, 1 hora, fico à disposição. Se alguém quiser pagar o almoço do advogado, também estou à disposição, com o chope. Tá? A respeito da situação que o Flávio levantou e pediu e trouxe uma carta de agravo. Primeiramente, eu não tive acesso a essa carta. O nosso escritório era assessoria jurídica lá, né, Flávio, da seção sindical do Colégio Militar, né? Quem me conhece sabe o quanto a gente está atuante, está próximo de vocês, né, sempre procurando dar a melhor orientação possível. E lá em Pernambuco prestava assessoria jurídica, o escritório, a unidade de lá, para a seção sindical. Devido a ter existido algumas críticas ao trabalho e alguns profissionais lá do escritório, né, a gente tinha lá um contrato de prestação de serviço, um valor bastante baixo, inclusive, com a expectativa de no futuro até repor isso, medida que tivesse as ações. Nós temos uma prática de sempre cobrar honorários ao final, um percentual mediante o resultado. Já estou concluindo. Tá? O que acontece, né, pessoal? Houve determinadas críticas, o pessoal de lá não se sentiu muito à vontade, porque quando o cliente está fazendo críticas ao trabalho de determinados profissionais, às vezes a melhor forma é, se quebra um pouco essa confiança, cada um siga o seu rumo, né? E também daí, devido à expectativa que se tinha em vários processos de conteúdo econômico, acabaram vazando. Eu sei que a seção sindical também não tem culpa nisso, né? Mas vazaram para outros advogados que não são da área, não são do escritório, advogados particulares, tirou aquela expectativa que a gente tinha de repor aquilo que a gente vinha um tempo acreditando, né? Então, por esses dois motivos, que nem o Flávio relatou, o pessoal entendeu por bem, até pela questão da confiança e continuidade do bom trabalho, talvez ser acompanhado por um outro advogado, no sentido de comunicar a rescisão contratual. Eu não tive a carta. Se for do entendimento da Nacional, até depois nos disponibiliza essa carta com conteúdo, eu posso repassar para o Wagner, né, que é o sócio majoritário, e a gente faz uma manifestação aí durante a semana, encaminhando para a Nacional. Eles estão pedindo o agravo e eu vou pedir o desagravo, né? Tá? Então, não, mas de uma forma bem tranquila. O Flávio é um grande amigo, conhecido, várias vezes conversei. A gente contribuiu nesse problema pessoal que deu aí, da remoção dele também. Tentamos de todas as formas reverter isso, tá? Em linhas gerais era isso. Eu até entendo que não há motivos para querer agravar, acho que foi feito um bom trabalho, mas como teve críticas, às vezes é melhor que a parte também se sinta à vontade para ter alguém da sua confiança para tocar o trabalho, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, eu fico à disposição, inclusive por convite do almoço. Muito obrigado. E mais uma vez, parabéns ao Sinasete Nacional.